que passam por algum tipo de exploração. E essa terça-feira é marcada pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para falar sobre esse assunto está conosco a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Rúbia Canabarro. Bem-vinda, doutora. Começar falando então, por que é importante ter esse dia para estar discutindo esse trabalho infantil? Bom, esse dia é importante porque ele ainda é muito necessário, não é? Porque os números de exploração de trabalho infantil no mundo seguem muito altos e no Brasil e no Rio Grande do Sul também. Então ele é, na verdade, um dia que infelizmente ainda se faz necessário e é um dia de reflexão. É um dia para que a gente discuta com a sociedade esse tema e para que a gente pense alternativas para continuar no combate, para que a gente consiga, quem sabe, em algum tempo, em algum momento, eliminar essa prática tão absurda. Pois é, essa prática é presente em que situações, principalmente aqui na nossa região? Falando mais de forma local, aqui na região de Pelotas, abrangida pela Procuradoria, nós atendemos a 34 municípios da região, nós temos duas grandes situações. Uma delas é relacionada com a situação de vulnerabilidade social, de pobreza, não é? Então, são crianças e adolescentes sem alternativas viáveis que acabam sendo exploradas, por exemplo, para o tráfico de drogas, a exploração sexual, ou mesmo no trabalho doméstico, que é algo muito sério, que acontece muito na nossa região e é uma forma também de trabalho infantil, embora não vise ao lucro. Pois é, o que seria o trabalho doméstico? Porque pode parecer assim, a criança não tem nada a ver com o fato de ajudar a mãe em casa com a louça, a cama. É importante que a gente faça essa distinção, esse momento de discussão é para isso também, não é? O trabalho infantil, o que se considera trabalho infantil, é aquilo que tira da criança e do adolescente a possibilidade de se desenvolver de maneira normal, de forma sadia. Por exemplo, que tira da criança a possibilidade de frequentar a escola, a possibilidade de ter tempo de estudar, de brincar, ou que expõe a ela riscos para os quais ela ainda não é preparada, não é? Então, uma menina, por exemplo, de 12 anos, que tenha que deixar de ir para a escola para cuidar dos irmãos menores, embora ela esteja dentro da família e ela não tenha um salário como contraprestação, ela está sim sendo submetida a uma forma de trabalho infantil. Na zona rural também acontece uma situação que é importante destacar, né? Muitas crianças já acabam ajudando a família, é um hábito, uma cultura também, né? Sim, isso é um outro aspecto do trabalho infantil na nossa região. Ele não decorre tanto de uma situação de vulnerabilidade, mas está relacionado mais com uma questão cultural, não é? E isso faz com que os números de trabalho infantil no Rio Grande do Sul subam muito. Mas é muito importante que a gente consiga reverter esse entendimento para que as famílias entendam que é importante sim que a criança, que o adolescente aprenda a lida rural, aprenda a dar valor para a terra, mas isso de uma forma sadia. Da mesma forma como o trabalho infantil, sem que isso faça com que essa criança perca a oportunidade de ser criança e de se envolver naturalmente, não é? É muito comum, por exemplo, na zona rural, aqui na nossa região, que as crianças frequentem a escola de maneira limitada, que elas frequentem a escola só até determinada série e a partir de então sejam retiradas. Isso é sim uma forma precoce de exploração do trabalho e que em nada contribui para o futuro dessas crianças. Então é isso que é importante que se tenha em mente, não é? Muito importante estar discutindo esse assunto hoje também, sempre. É preciso também denunciar rapidamente. Como a pessoa pode fazer a denúncia? Um telefone? O Ministério Público do Trabalho pode ser um excelente meio para se receber denúncias. Existe um site de fácil acesso e lá tem um link para denúncias que podem ser feitas, inclusive, de maneira anônima. Tá certo, doutora Rúbia Canabarro. Muito obrigada pela presença. Uma ótima tarde para a senhora.